Bom dia a todos. Gostaria de saudar ao presidente dessa comissão, senador Ciro Miranda, ao doutor Adalberto Santos de Vasconcelos, ao doutor Rafael Jardim Cavalcante, ao engenheiro José Roberto Bernasconi e ao professor Lamartine da Costa por essa oportunidade de debatermos esse tema tão importante para o país. A Copa do Mundo é o maior evento midiático do planeta. E eu vou fazer uma apresentação dividida em 4 partes e a ideia é que a gente possa apresentar um pouco desse andamento das obras, algumas questões que aconteceram durante a Copa das Confederações que nós precisamos tomar uma atenção maior para que não se repitam durante a Copa do Mundo e alguns pontos cruciais aí nessa etapa final de preparação do Brasil para a Copa do Mundo. É aqui, né? Deixa eu ver se... Para onde? Eu acho que... Obrigado. Eu vou apresentar rapidamente o Portal 2014 e algumas ações que já foram realizadas pelo Sinainco. O Portal 2014 é um veículo que foi criado pelo Sinainco, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, com o objetivo de difundir as questões ligadas à importância do planejamento do projeto. Então, desde 2007, quando nós iniciamos a preparação quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2014, o Sinainco apresentou um estudo sobre a situação dos estádios brasileiros. Na época, foram visitados 28 estádios e a situação dos estádios realmente era uma situação caótica. Os estádios brasileiros eles se encontravam sem manutenção na maior parte, sem segurança, com dificuldade de acesso, enfim, com vários problemas que foram detectados nesse levantamento. A partir daí, o Sinainco promoveu um evento, que foi o primeiro evento sobre a Copa de 2014, que foi realizada na época com a presença da ministra Marta Suplicy, do Turismo, e do ministro Orlando Silva, dentre outras autoridades. E nesse evento foram colocadas algumas preocupações com relação à Copa do Mundo. A partir daí, o Sinainco lançou o Portal 2014, a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais para frente, e junto com o lançamento do portal, veio uma publicação chamada Vitrine ou Vidraça, os desafios do Brasil para a Copa de 2014. Essa publicação é o reflexo de uma série de eventos que o Sinainco fez em 17 cidades candidatas à Copa do Mundo e apresentou algumas preocupações com relação a cada uma dessas cidades. Esse material, inclusive, está disponível no site do Sinainco, que é o www.sinainco.com.br. A partir daí, o Sinainco reuniu os arquitetos da Copa do Mundo, os arquitetos que foram contratados para fazer os projetos dos estádios do Mundial. Realizou uma série de eventos, uma série de palestras, alguns roadshows pelas cidades, sempre levantando a bandeira da importância do planejamento da Copa do Mundo. Então, o portal foi lançado no dia 2 de junho de 2009. Nesse evento, o nosso presidente José Roberto Bernasconi até apresentou aquela tela, eu coloquei propositalmente, que o nosso grande objetivo não era o mês de junho de 2014. Na época não sabíamos exatamente a data que seria a abertura da Copa, e sim o dia 2 de junho de 2015, que seria o grande legado que a Copa do Mundo poderia deixar para o Mundial. O prefeito Gilberto Kassab recebeu a bola do nosso presidente como o momento em que os prefeitos deveriam entrar no jogo e começar a bater bola, né, dentro dessas questões ligadas à Copa do Mundo. Lembrando que isso aconteceu em 2009. Né? Hoje o Portal 2014 tem mais de 4 milhões de páginas acessadas por mês e ele é o grande making-off da preparação do Brasil sobre a Copa do Mundo. Nós temos mais de 13 mil matérias acompanhando passo a passo tudo o que aconteceu nessa preparação do Brasil para a Copa de 2014. Se você colocar em qualquer site de busca a palavra Copa 2014, é o primeiro que aparece, na frente até do site da FIFA e do site justamente pela quantidade de conteúdo que temos relacionados ao Mundial. E tornou-se uma grande referência na imprensa. Bom, eu vou passar para alguns dados, muitos deles já foram passados aqui na brilhante palestra do TCU, mas eu acho que nessa tela tem um dado que é bastante importante. O orçamento inicial previsto para os estádios da Copa do Mundo, isso sem projeto básico ou projeto executivo, deixamos bem claro isso,
era de 2,8 bilhões de reais. Esse era o valor que o Brasil, na sua candidatura, se propôs a gastar com os estádios. Lembrando que o grande discurso era que a Copa do Mundo seria a Copa do Mundo da iniciativa privada. E esses são dados públicos, né? E com relação aos estádios, nós separamos aqui uma tabela que eu acho que é bastante importante, que mostra o seguinte: quando nós comparamos os estádios da Copa do Mundo com outros estádios brasileiros que foram construídos, por exemplo, a Arena do Grêmio, o estádio do Palmeiras, de fato, o nosso ministro Aldo Rebelo tem razão em dizer que não dá para comparar um estádio que tem um padrão FIFA com um estádio que, teoricamente, não tem o mesmo padrão. Então, o que nós fizemos? Comparamos os estádios da Copa do Mundo de 2014 com os estádios das últimas Copas do Mundo, né? O valor do custo por assento. E o custo por assento nos estádios da África do Sul foi de cerca de R$ 5.500. Na Alemanha, R$ 5.400 o custo por assento. No Brasil, esse custo é de mais de R$ 11.800, o custo por assento nos estádios brasileiros, né? Então, estamos comparando com as duas últimas Copas do Mundo o custo por assento do Mundial. Como foi apresentado, nós temos 3 categorias de estádios: os estádios privados, as PPPs e os estádios públicos, né, que foram assim divididos. Eu vou passar rapidamente por cada um dos estádios para mostrar o andamento das obras. Em geral, o estádio do Mineirão, que foi entregue em dezembro de 2012, foi o único estádio que, de fato, cumpriu o primeiro prazo estipulado pela FIFA. Cuiabá, que tem a inauguração prevista agora para o dia 2 de abril. Em Curitiba, que tem um evento teste previsto para o dia 29 de março, teoricamente, está previsto, 15 dias antes, 17 dias antes da data oficial que a FIFA divulgou naquela coletiva em que confirmou Curitiba na Copa do Mundo. O estádio do Castelão, que foi entregue também em dezembro de 2012, assim como o Mineirão. O estádio de Manaus, que teve um evento teste agora no dia 9 de abril, em que nós tivemos diversos problemas, principalmente ligados à área de telecomunicações, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. O estádio de Natal, que teve a sua obra inaugurada no dia 22 de janeiro desse ano. O estádio do Beira-Rio, na verdade, o investimento lá, eu peço desculpas, mas é de 330 milhões, naquela tela inicial está esse valor. Ele já recebeu 2 jogos testes e tem uma inauguração oficial prevista para o dia 5 de abril. Os dados que a gente tem do andamento das obras dos estádios que ainda não foram entregues são dados que a gente coloca o nosso grupo de jornalistas para ligarem para as construtoras e terem esses dados. Por isso que alguns números acabam diferindo dos dados do TCU. O estádio do Maracanã, que foi inaugurado em maio de 2013, ou seja, às vésperas da Copa das Confederações. A Arena Fonte Nova, que foi inaugurado em abril de 2013, também muito próximo do evento. O estádio da Arena Pernambuco, inaugurado em maio de 2013. O estádio do Corinthians, que ontem concluiu, na verdade, a fase de instalação da cobertura daquela peça que havia caído, e tem a previsão é que a entrega da obra seja no dia 15 de abril. O estágio da obra hoje é de 97%. Os diretores do TCU apresentaram algumas obras que já foram excluídas da matriz de responsabilidade. Nós temos, principalmente na área de mobilidade urbana, 19 obras que foram retiradas dessa matriz, uma obra de porto, e é importante colocar a questão dos portos com relação à Copa do Mundo, que são obras basicamente de legado. De todos os portos que serão entregues, nós temos até agora a previsão de apenas um navio de cruzeiro da Seleção do México, que vai para os torcedores do México, com cerca de 3 mil pessoas, que deve percorrer a cidade sedes. O México joga na primeira fase em Fortaleza, em Natal e no Recife, e vai ficar, a base dele vai ser em Santos. Então, esses portos foram todos reformados, mas temos a previsão apenas de um navio até agora previsto para estar aqui durante no Hemisfério Sul, durante a Copa do Mundo. Da matriz de responsabilidade da Copa, isso também já foi bastante falado, né? Temos aí a divisão dos recursos do governo federal.
dos governos locais e da iniciativa privada, são os números exatamente como foram passados pelo TCU, e aqui eu acho que tem uma tela que é bastante importante. Das obras de mobilidade urbana, ou seja, 42 obras que ainda temos na matriz de responsabilidade, nós tentamos fazer um grande apanhado dentro do portal para ver quais as obras que provavelmente não ficarão prontas para a Copa do Mundo. Essas são as obras que estão em vermelho. Ou elas não ficarão prontas ou dificilmente conseguirão concluir o prazo durante os 93 dias que restam até a Copa do Mundo. As que estão em amarelo são obras que devem ficar prontas, mas têm um nível de atenção muito grande. E as obras que estão em verde são obras ou que já foram entregues ou que deverão sim ser entregues antes do Mundial, que acontece a partir de junho. A questão da hotelaria é um ponto bastante importante, por quê? Nós levantamos esse dado do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, que respondem por mais de 50% das hospedagens no país. E eles nos passaram um dado bastante preocupante, que hoje, em março de 2014, se pegarmos a ocupação prevista dos hotéis durante os meses de junho e julho, ela é menor, o número de reservas, do que aconteceu nos anos anteriores, ou seja, 2013, 2012, 2011. Em março, tínhamos uma previsão de ocupação maior do que temos agora com a Copa do Mundo. Isso é um fenômeno que é conhecido mundialmente como o displacement, né? Ou seja, você inverte a lógica do turismo. Sai o turismo de negócios, ou seja, dificilmente teremos eventos em Curitiba, em São Paulo, Belo Horizonte, nos meses de junho e julho. Os grandes eventos, as grandes feiras não acontecerão nesse período. E o turismo da Copa do Mundo não está ocupando principalmente os hotéis de categoria 4 estrelas. E ali é um quadro, na verdade, em amarelo, vocês veem quais são as unidades disponíveis, né? Você pode somar isso também com as unidades que foram bloqueadas pela FIFA, pela MET, que é a empresa responsável por isso. Eles já devolveram 50% das reservas no começo do ano, e agora, em abril, eles têm um novo prazo para devolver uma maior parte de reservas. Ou seja, os dias nobres dos jogos são os dias que antecedem a partida e o dia da partida, né? E esses dias, por exemplo, São Paulo, nós temos uma vacância de pelo menos 53%, né? E esses 26% devem ser adicionados aí a essa demanda de falta de ocupação desses hotéis. Então, aquilo que sempre se disse, que a Copa do Mundo atrairá muitos turistas, há um problema registrado já no setor de hotéis, que, claro, pode ser contornado, mas essa é a realidade hoje de março de 2014. E nós temos, de fato, dentro daquelas previsões, alguns números que estão se confirmando. Uma delas era o número de turistas estrangeiros que deveremos ter aqui durante a Copa do Mundo. Se diz que o grande número será de 600 mil turistas estrangeiros. E se somarmos aí os ingressos que já foram comercializados, né? Amanhã abre um novo período de compra de ingressos, mas os ingressos que já foram comercializados já chegam para estrangeiros, já chegam próximo daquele número lá de 600 mil turistas que tinha sido planejado. Então, estamos alcançando esse número, é um fato importante, e os principais turistas internacionais que virão ao Brasil serão os americanos, colombianos, alemães, argentinos. Esse número de argentinos ainda deve crescer muito, né? Principalmente aqueles torcedores que vão acompanhar a seleção mesmo sem o ingresso, o que coloca um grande alerta. Por exemplo, temos um jogo que acontece num domingo em Porto Alegre e outro em Belo Horizonte, da seleção da Argentina, né? A seleção argentina com Messi, né, com um esquadrão forte, certamente trará alguns argentinos que utilizarão as nossas estradas. E fica aí o recado que as nossas estradas precisam aí de uma reforma maior. Já estou terminando, presidente. Por último, eu só gostaria de passar esses slides que mostram o seguinte: a Copa do Mundo é o maior evento de mídia do planeta. Ou seja, o Brasil deve tratar a Copa do Mundo como de fato. É um evento que tem que ser tratado para a imprensa. É a nossa imagem que está saindo lá fora. Esse é um slide também que eu retirei da apresentação do presidente José Roberto Bernasconi, que ele fez em 2009, no dia do lançamento do portal.
e mostra algumas cenas. Essas fotos foram exatamente assim colocadas, que são a nossa realidade hoje. Né? Quase 7 anos se passaram. Por exemplo, a questão do lixo espalhado pelas ruas, infelizmente, ainda é uma realidade. Nós vimos agora no Rio de Janeiro o caos que tivemos. A questão da violência no entorno dos estádios, o trânsito que continua caótico nas cidades e os aeroportos que continuam sobrecarregados, mesmo com as tarifas aéreas tão altas. Os estádios só que eu acho que, de fato, seriam esse grande legado do que a gente já estava pensando, que foram, pelo menos, 14 estádios foram reformados ou colocados. Mas, diante disso, senhores senadores e senhores, a questão da mídia internacional, ela tem massacrado o Brasil e a sua preparação para a Copa do Mundo, e é por isso que eu gostaria de colocar esse slide, para que a gente tomasse muito cuidado com relação a isso. Nós tivemos, no ano passado, as manifestações que coincidiram com a época da Copa das Confederações. Só que o problema não são as manifestações, foi a reação da polícia e como a mídia internacional adotou essas imagens. Então, aí a capa do New York Times, que mostra uma senhora sendo atingida por um gás de pimenta, né? E diversas outras situações. Eu costumo dizer o seguinte, que se tivermos, durante a Copa do Mundo, um surto de resfriado, isso vai ser notícia no mundo inteiro. Nós somos o alvo da notícia. Né? Tanto é que, quando aconteceu o acidente no estádio Itaquera, também foi notícia em todos os lugares, um acidente que ocorre, infelizmente, frequentemente em obras, né? Claro que numa menor proporção do que, por exemplo, na Copa de 50, em que o Maracanã, cerca de 200 operários morreram na época. Né? Se pegarmos o número de mortes nessa Copa do Mundo, é um número bastante inferior, justamente por conta dos avanços da engenharia nacional. Mas essa foi uma cena que realmente nos preocupou bastante. Foi a cena do ônibus do Uruguai, que ia para o centro de treinamento em Paulista, na região metropolitana do Rio, e esse ônibus derrapava para conseguir chegar até o centro de treinamento. Essa cena rodou o mundo. Né? Então, aquela imagem que se tinha do Brasil, né, de um país que a gente gostaria de passar, de um país desenvolvido, né, com essa imagem as coisas não ficam tão claras. Né? Eu também tirei uma foto da estação Cosme Damião. Essa é a chegada de torcedores na Arena Pernambuco num jogo entre Espanha e Uruguai no dia 16 de junho de 2013. Essa é a saída do transporte coletivo para a entrada no estádio. Né? É um problema que esperamos que já tenha sido solucionado, né? Que serviu como teste a Copa das Confederações, mas isso não pode se repetir durante a Copa do Mundo. Uma questão importantíssima, e nós vimos na inauguração do estádio de Manaus, que aconteceu agora. Nenhum estádio brasileiro já tem pronta a infraestrutura de TI. Alguns deles, como Curitiba e São Paulo, ainda nem contrataram as empresas para fazerem esse tipo de trabalho. Estamos a 93 dias da Copa, e eu costumo dizer o seguinte: a Copa do Mundo de 2014 será a Copa do Mundo das mídias sociais. Na África do Sul, estavam iniciando essas ferramentas como Facebook, Instagram e demais ferramentas de comunicação pessoal. Ou seja, aqueles 600 mil turistas que estarão aqui, certamente terão um aparelho de telefone, que já estão acostumados a ter esse tipo de tecnologia nas suas cidades, no seu país, e quando chegarem no Brasil terão dificuldades. Alguns jornalistas não conseguiram mandar as matérias de Manaus para as suas redações durante o jogo da Arena da Amazônia na inauguração agora. Então, esse é um problema extremamente crítico com relação a telecomunicações. Sobretudo a questão da imagem, né? Aqui eu pego uma placa que foi colocada aqui em Brasília. Essa placa acabou se tornando bastante conhecida, porque a sinalização da Copa do Mundo indica em português para um lado e inglês para o outro, né? Totalmente oposto. Né? E aí é a nossa grande preocupação, que aí é o grande hábito do brasileiro de simplesmente, em vez de consertar faltou uma tela, mas em vez de consertar o problema, o que eles fizeram? Eles simplesmente taparam a informação em inglês, ficou apenas a informação em português, que era a informação correta, em vez da substituição da placa. Então, essa é uma questão de extrema importância para o Mundial. Basicamente era isso, senhores, e estamos à disposição aqui para conversar. Agradeço ao